ele é contínuo, né? Então, vigora aí o princípio da continuidade. Não é porque a pessoa não está comparecendo no trabalho que ela tem o seu vínculo de trabalho extinto. Isso não quer dizer... E quais são as hipóteses aí que a lei traz para nós que é possível o empregado não estar comparecendo e mesmo assim é mantido o contrato de trabalho? Nós temos essas duas hipóteses, a suspensão e a interrupção. A suspensão é um tipo de... a nomenclatura acaba confundindo porque ambas significam o quê? O empregado não está comparecendo ao local de trabalho. Só que a principal diferença, e essa eu quero que você grave, porque é importante quando você estiver sendo examinado, que a suspensão não tem um rol taxativo. A gente tem alguns artigos que tratam da suspensão, tá? Já a interrupção, a gente tem um artigo específico, 473 da CLT, que tem 12 incisos que falam sobre as hipóteses de suspensão, mas não se resume a só esse artigo. Inclusive, numa das questões que eu trouxe para vocês para memorização e simulação, vocês vão ver que o examinador foi buscar um tipo de interrupção do contrato de trabalho de uma categoria profissional específica, que é professor, que está tipificado dentro do nosso CLT, só que a gente olha sempre apenas o 473. Vamos abrir então a nossa CLT no 473, só para admitem aí essa interrupção. 2 dias consecutivos no caso de falecimento. Falecimento de quem? Do cônjuge, do ascendente, descendente, irmão ou pessoa que ela declara lá na carteira de trabalho como seu dependente. Então, o falecimento de pessoas próximas ao empregado, como seu cônjuge, pai, mãe, filho, ou a pessoa que ele declara que pode ser um enteado, por exemplo, se falecer, ele tem 2 dias consecutivos de folga, tá? Que não vai ser, não vai haver nenhum desconto e vai ser considerado como tempo trabalhado para todos os fins. Depois nós temos o outro fato da vida que também seja aí essa interrupção, que é o casamento. Nós vamos ter aí 3 dias de interrupção. Depois, outro fato da vida, que é o quê? O nascimento do filho, a adoção ou a guarda compartilhada. Aqui nós temos os 5 dias consecutivos, especialmente para o pai, né? Que a mãe nós temos a licença maternidade. Doação de sangue também dá direito a 1 dia de folga a cada 12 meses de trabalho. 2 dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor, tá? Tempo militar, de serviço militar, também enseja aí a interrupção. E aí, pelo tempo que ele precisar ficar servindo, vai estar interrompido o contrato. Os dias em que tiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso no estabelecimento superior, também enseja a interrupção. Pelo tempo que fizer necessário para comparecer em juízo, aqui vale como testemunha, como parte, tá? Então, se no caso a esfera aí que demora dias é um júri, por exemplo. Se a pessoa foi nomeada como jurado e ele precisou ficar 5 dias lá, ele vai ficar, né, vai ter essa justificativa legal. Pelo tempo que se fizer necessário para a representação de entidade sindical, participando de reunião oficial ou em país em que o Brasil seja membro. Pelo tempo que se fizer necessário para acompanhar a esposa ou a companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período da gravidez. Então, são 6 consultas, mas você pode observar que o legislador falou pelo tempo necessário. Então, 6 consultas. Aquela consulta demorou 2 dias. Então, é contabilizado como falta justificada aqui dentro da interrupção, tá? Esses pontos
pontos aqui, especialmente esse aqui no tocante a esse acompanhamento da esposa gestante, como também no acompanhamento na guarda compartilhada e nascimento de filho. Vocês podem observar que foram incluídos recentemente pela Lei 14.457 de 2022 desse ano, que foi resultado da conversão da medida provisória. Por um dia por ano, para acompanhar o quê? O filho de até 6 anos de idade em consulta médica. E a cada 3 dias, dentro de um período de 12 meses, para quê? Para a realização de exames preventivos de câncer, devidamente comprovado. Note-se aqui que o legislador trouxe questões de saúde, como por exemplo esses exames aqui, que nós temos legislações extra, né, no caso aí, legislações específicas que tratam do abono das faltas no caso de realização de exames. Mas lembre-se que nós estamos falando aqui das hipóteses elencadas pela lei para que seja configurada a interrupção do contrato de trabalho, tá? Então, essas são as 12 hipóteses que nós temos aí no tocante a essa interrupção. Já a suspensão do contrato, nós vamos ter alguns artigos esparsos, como 474, 475, e o exemplo dos intervalos, porque nós temos a jornada, nós vamos falar de jornada hoje, de 8 horas diárias, por exemplo, de trabalho, nós vamos ter 1 hora de intervalo. Essa 1 hora de intervalo, o empregado, embora esteja lá dentro da empresa, ele está com o seu contrato suspenso por esse período aí de intervalo. E qual que é a principal diferença, e essa é importante que você fixe, que na interrupção nós vamos ter o quê? O pagamento do salário. Então, nessas 12 hipóteses que nós vimos aqui, o empregado vai receber normalmente. E por consequência disso, se ele vai receber o salário normalmente por esses dias que ele se ausentou, esse período vai ser computado como tempo de trabalho normal, para usufruto das férias, vamos falar de férias hoje, por exemplo. Já a suspensão do contrato de trabalho não acarreta o pagamento de salário. Então, esse intervalo de 1 hora que a pessoa tem durante a jornada não é remunerado. Nós vamos falar do intervalo entre a jornada hoje, inclusive, mas essa 1 hora ela é fora da jornada. Embora ela esteja dentro da jornada, essa 1 hora a empresa não paga. E por consequência disso, não haverá o quê? Trabalho, e também não haverá tempo, contagem desse período como tempo à disposição, como trabalho desempenhado. Então, não vai contar como tempo de serviço, tá? Aí eu trouxe para vocês uma súmula do TST muito importante, que é a 440, que fala com relação à questão do empregado que está aposentado por invalidez ou está sob gozo de auxílio doença acidentário. Esse auxílio doença acidentário, gente, significa dizer o quê? Que ele sofreu um acidente de trabalho, tá? Então, foi decorrente do trabalho que ele se acidentou. E aqui pode ser um acidente típico ou por equiparação, uma doença profissional, uma doença ocupacional. Vamos ter o quê? Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio doença acidentário ou aposentadoria por invalidez. Então, essa foi uma garantia que o TST estipulou nas ações que discutiam esse fato, porque nós vimos que na suspensão nós não temos trabalho, não temos pagamento de salário e não é computado tempo de serviço. Mas o TST falou, olha, essa pessoa não está trabalhando, não é porque ela quer. Ela não está trabalhando, é porque ela se acidentou, se machucou em virtude do trabalho. Então não é justo que ela não tenha alguns benefícios daquele contrato, como por exemplo o plano de saúde e assistência médica, tá? Então, se a empresa fornecia esses benefícios, o empregado se acidentou, vai ficar suspenso seu contrato enquanto perdurarem os benefícios previdenciários.
Mas durante esse período em que a empresa não tem que pagar nenhum salário para ele, a empresa vai ter que garantir o plano de saúde ou assistência médica, tá? Na sequência, nós vamos ter desse material as questões que eu deixei para vocês para avaliação dos conhecimentos, né? As questões ficaram esparsas ao longo do nosso conteúdo, porque foi uma forma proposital. Eu acabei colocando as questões em ordem da matéria abordada para que você pudesse aí testar os conhecimentos. Eu vi que apenas 2 pessoas responderam, pelo menos até a tarde. Então seria interessante sentar um pouquinho para poder responder essas questões para fixar o conteúdo, porque essa primeira fase da OAB é muito de fixação de conteúdo, né? Então a gente tem que treinar a nossa mente, né, para poder estar apto aí a enxergar as questões e inclusive, né, ter maior capacidade de interpretá-las para obter resultados, né, para obtermos a aprovação. Agora nós vamos entrar no nosso segundo material, que é a nossa aula, a parte final da nossa aula, que é de direito do trabalho, porque na próxima aula, deixa eu colocar o outro slide, nós vamos falar sobre direito processual do trabalho. Nós falamos então das alterações do contrato, agora vamos falar de um elemento fundamental do contrato de trabalho, que é o quê? O salário, a remuneração. Até porque, pelo princípio da alteridade que nós vimos na aula passada, o empregado entrega sua mão de obra, seu salário em troca, aliás, entrega seu trabalho em troca do salário, né? Então, e a empresa assume os riscos da atividade. Então, o que seria esse salário? Salário é o quê? É a obrigação, a principal obrigação do empregador. Então, ele tem qual que é a principal obrigação dele no contrato? É pagar o salário, né? Então, pagar o salário de quem? Do empregado. Por quê? Porque é decorrente de uma relação de trabalho que diz respeito à contraprestação devida ao empregado. Então, nós estamos falando o quê? De um empregado, que é a relação de emprego por excelência, que é a defendida aqui, positivada na nossa CLT. Vocês podem ouvir falar em vencimentos, subsídios ou soldos. Vencimentos é o que o pessoal do concurso público, né, inclusive parece que vai abrir concurso para juiz, então eles recebem vencimentos. Subsídios, os políticos, por exemplo, e soldos, os soldados. Então são pessoas, ou policiais, enfim, que trabalham na segurança. Para nós aqui, qual que é a nomenclatura correta? Salário, tá? O salário, por sua vez, comporta algumas características que eu resumi aqui para vocês no nosso material. A primeira característica é forfetário. Como eu já disse para vocês, ele é firmado aí pelo princípio da alteridade, né? Então, o empregado transfere a propriedade do seu trabalho e recebe, por consequência disso, sua retribuição econômica, seu dinheiro. Uma outra característica fundamental do salário é a natureza alimentar ou caráter alimentar. Por essa razão, o salário tem uma proteção especial pela impenhorabilidade, irredutibilidade e irrenunciabilidade garantidos pela Constituição. A professora, mas eu já vi penhorar salário. Existem situações e situações. No caso, por exemplo, a gente vai ver mais um pouquinho à frente, mas temos a questão da pensão alimentícia, né? Então, que pelo próprio nome já tem a característica alimentar e, por consequência disso, admite-se aí que seja descontado um valor para pagamento dessa outra verba de natureza alimentar. O salário ainda é um crédito super privilegiado. Por quê? Porque no caso de uma falência ou de uma RJ, uma recuperação judicial, esse crédito vai ter preferência sobre os outros credores, limitados, obviamente, até 150 salários.
conforme a Lei de Recuperação Judicial e Falência, no artigo 8.3. Então, até 150 salários, eles são pagos em primeiro lugar, tá? E quais são as formas de pagamento de salário que a nossa CLT traz para nós? Nós temos por unidade de tempo, e aí nós temos, que é o mais frequente, por hora, né? Valor hora. Esse valor hora também pode ser calculado por dia, pode ser pago por semana, por quinzena e finalmente por mês. Também temos a possibilidade do pagamento ser realizado por unidade de obra. E aí seria o que então? Por tarefa, por peça e por comissão. E aí nós vamos ter essa cláusula Stare Credere, que é específica para os casos de contrato em que o empregado recebe uma comissão pela venda realizada. E aí nós temos uma situação que ele vende a mercadoria e há o cliente lá, enfim, compra e no fim ele desiste. Como é que ficaria essa comissão? Então o entendimento é que se foi já consumado a venda, ele não pode assumir esse risco, né? Esse empregado comissionado, e aí ele teria então o direito de receber essa comissão. Tempo de pagamento. A CLT traz para nós que o salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços. Então, se eu sou contratada hoje, no dia 9 de dezembro, eu tenho o direito de receber meu salário no 5, dia 1º é feriado, então seria dia 6, se a gente não tivesse domingo, por exemplo, no meio do tempo. Qual que é a forma de pagamento? Nós temos a forma de pagamento originária aqui, original do nosso sistema brasileiro aqui, da nossa CLT, que é o quê? Dinheiro, em espécie, moeda corrente. Eu não posso pagar o meu empregado por bitcoins, por exemplo. Não é uma moeda corrente no nosso país, então não é aceitável. Tem que ser real. Ah, eu quero te pagar em dólar. E você também quer receber em dólar, mas você não pode, por quê? Porque a lei estipula que tem que ser moeda corrente do nosso país. Se o Brasil mudar para dólar, aí sim pode ser admissível. E esse tipo de pagamento pode ser feito mediante espécie, né, dinheiro vivo, cheque ou depósito bancário. E aí nós tivemos essa questão nova aí com relação ao Pix, muitas discussões, só que o Pix nada mais é do que uma transferência bancária, né, mais simplificada. Então é perfeitamente admissível que haja pagamento por meio desse tipo de transferência. Como é que se prova esse pagamento de salário? Mediante recibo. E aí nós vamos nos socorrer, não da CLT, mas do nosso Código Civil, no artigo 320, que estabelece os requisitos para esse recibo. Porque no recibo, que nós chamamos aqui na trabalhista olerite, traz lá o salário base, os adicionais que a pessoa tem direito, as repercussões, né, os descontos que foram realizados em decorrência daquele salário, o salário base para a contribuição do INSS, para o FGTS. Então tem que trazer lá a qualificação da pessoa que está recebendo, quem é que está pagando, a que mês se refere. Então esses dados são fornecidos dentro desse olerite. Nós temos a vedação ao salário complessivo, que é o quê? Eu não posso contratar uma pessoa e falar, ó, dentro aqui do seu salário nós temos adicional noturno, periculosidade, gratificação, prêmio, enfim, eu te pago o valor cheio de 5 mil reais. Não pode. Tem que haver o quê? A discriminação de cada direito que aquela pessoa tem. Eu não posso pagar um valor global por tudo, tá? Isso tá na súmula 91 do TST, que eu já deixei mencionado aqui para vocês. Por um outro lado, nós temos que ter em mente que existem outras parcelas que não são necessariamente salário, porque salário é o quê? É o valor que o empregador paga em decorrência do trabalho realizado. Mas existem outros tipos de pagamentos que não são realizados pelo empregador, como por exemplo as gorjetas que eu coloco aqui abaixo. Então, como entender isso? Aí, então nós temos que diferenciar os institutos de remuneração e salário. O salário a gente já viu, é a contraprestação paga pelo empregador. Já a remuneração
ela é mais abrangente. O salário é espécie e a remuneração é gênero, que comporta o quê? Toda contraprestação econômica recebida pelo obreiro, seja utilidade ou dinheiro, em razão do seu trabalho, pelo empregador ou por terceiro. Aí nós vamos ter a gorjeta. Nós temos o conceito da gorjeta no 457, parágrafo 3º, que fala para nós: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como o valor cobrado, também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional a qualquer título destinado à distribuição aos empregados. Nós temos a realização e cobrança de gorjetas em estabelecimentos alimentícios, né, como restaurantes, padarias, bares. Então, eles têm que computar essa gorjeta dentro do pagamento desses funcionários, né? Se a empresa, nós vamos ver aqui abaixo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, mas se a empresa deixa de cobrar a gorjeta, ela cobrava, deixa de cobrar, ela vai ter que continuar pagando, tá? Porque é um valor que foi incorporado ao salário do empregado. A súmula 354 do TST fala sobre a repercussão da gorjeta. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, isso significa dizer o quê? Que com relação a essas parcelas que a súmula discrimina, aviso, adicional noturno, horas extras e DSR, não vai haver reflexos, tá, das gorjetas. Se ele recebe 5 mil reais de salário e R$1.000 de gorjeta, o aviso, o adicional, as horas extras e o repouso vão ser apurados desses 5 mil, tá? E não da gorjeta, porque assim houve essa exclusão. Para fins de entendimento e verificar aí o que o legislador fala a respeito de salário e remuneração, nós temos esses artigos aqui que eu fiz a transcrição, o 458, que vem falar aqui do salário, e ele traz alguns exemplos, tá? Compreende-se salário para todos os efeitos legais. Isso significa o quê? As repercussões de INSS, FGTS, férias, 13º para computar os valores, a alimentação, a habitação, o vestuário, outras prestações em natura que a empresa, por força do contrato ou por costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas e drogas nocivas, né? Então, já está excluído aqui, não comporta que seja entendido como salário bebidas alcoólicas e drogas. O parágrafo 2º vem explicar melhor esses aspectos que o caput do 458 traz como integrantes do salário. Ele fala que, para efeitos previstos nesse artigo, não são considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. E aí ele vem falar aqui, inciso 1, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Ou seja, os uniformes, os computadores, os equipamentos não são considerados salário. Por quê? Porque ele precisa desses equipamentos para a realização dos serviços. Outros aspectos, nós temos no inciso 2. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores de matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. 3. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada mediante seguro-saúde. Seguro de vida e acidentes pessoais, previdência privada e o Vale Cultura. Então, esses itens aqui que a lei trouxe para nós, eles não têm natureza salarial. E como não tem natureza salarial, não vão repercutir
nas demais verbas aí, tá? Para fins de cálculo. Se a empresa fornecer habitação ou alimentação, existe um percentual mínimo ou máximo? A CLT vem nos dizer que a habitação e a alimentação fornecidas como salário e utilidade deverão atender aos fins em que se destine e não poderão exceder, respectivamente, 25% da remuneração, no caso aí da habitação. Então, se ele tem um salário de R$1.000, não pode passar de R$250 o valor destinado à habitação e 20% o valor relativo à alimentação, tá? Então, se a empresa fornecer esses dois direitos aqui, tem que ser dentro desses percentuais, tá? Senão vai ter natureza salarial e vai repercutir aí nas verbas. Os demais parágrafos explicam esses itens aí relacionados à convenção coletiva, a tratamento específico, tá? Mas o que a gente precisa ter em mente são esses aspectos. E como, professora, eu posso distinguir uma forma fácil, porque é muita coisa para eu poder assimilar. Sempre que algo for para o trabalho, eu recebo um equipamento para o trabalho, exemplo, o carro, para o trabalho, não tem natureza salarial, porque eu preciso daquele item para desempenhar minha atividade. Mas se eu recebo esse item pelo trabalho, como uma forma de retribuição pelo serviço prestado, aí nós vamos ter a natureza salarial, tá? Então, a regrinha pelo e para. Já a remuneração está no artigo 457, que nós já falamos um pouquinho sobre ela, em especial as gorjetas, porque englobam todo tipo de pagamento que o funcionário tem dentro da empresa, seja pelo pagamento realizado pela própria empresa, como também por terceiros. Nós temos aqui, com relação à remuneração, prêmios, que o parágrafo 4º vem trazer o conceito para nós. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. Então, se a empresa paga um prêmio ao empregado, esse prêmio não tem natureza salarial, porque ele é uma forma de indenizar o empregado, e aqui ele traz o conceito, né, que seria em decorrência de desempenho superior, né, como uma forma de bonificação. Além dessas questões aí que nós acabamos de mencionar, nós temos os adicionais que têm repercussão aí no valor do salário. O primeiro adicional que nós temos, o adicional de horas extras, que a regra é o quê? 50% da hora normal. Essa é a regra, por quê? Porque temos convenções coletivas que estipulam a percentuais de 60% até 100%, que é o limite máximo aí no caso de prestação de horas extras em feriados, domingos. Então, nós vamos ter, se a jornada é de 8 horas, a pessoa ficou 1 hora a mais, ela vai receber essa 1 hora, mais 50%, que é o adicional. Nós temos a proibição expressa no artigo 611b, inciso 10 da CLT, de impossibilidade de redução desse percentual. Então, o mínimo que se paga pela hora extra é 50%. Então, se o enunciado trouxer aí um percentual inferior, é nulo esse acordo, tá? Sempre a maior, nunca a menor. Além do adicional de hora extra, nós temos também a possibilidade de pagamento do adicional noturno, que é o quê? É o adicional pago pela jornada noturna. A jornada noturna que se inicia às 10 da noite vai até às 5 da manhã. Isso no âmbito do trabalhador urbano e rural, que vai até às 4. Nós vamos ter aqui que a hora noturna será computada em 52 minutos e 30 segundos. Então, a hora é reduzida. E a cada hora noturna trabalhada, nós vamos ter um adicional de 20%, adicional mínimo também, porque a convenção coletiva pode estipular um adicional maior, tá? Nós temos uma súmula do STF falando do adicional noturno, que é a súmula 213, que fala que é devido ao adicional noturno, ainda que o empregado esteja sujeito a regime de revezamento, né, que é uma escala mais reduzida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando falarmos sobre a jornada de trabalho.
E a súmula 60 do TST traz a possibilidade de pagamento e prorrogação da hora noturna. A pessoa entra às 10 e sai às 7 da manhã. Às 10 da noite sai às 7 da manhã. Então ela teria aí 2 horas no período diurno, que seria das 5 às 7. Nessa súmula 60 do TST, estabelece a possibilidade de prorrogação dessa jornada, né, dessa hora noturna. Então ela não vai receber apenas das 10 às 7, das 5, mas das 10 às 7. Tá? Então é a possibilidade que a jurisprudência trouxe aí, incorporada nos contratos de trabalho. É claro que para obter esses direitos a pessoa precisa entrar com uma ação, porque é uma súmula. A súmula não é uma lei, né? Então não obriga as empresas a fazerem, mas as empresas que não fazem já sabem aí de um passivo trabalhista futuro. Além disso, teremos ainda os adicionais de insalubridade, de periculosidade e de penosidade. Insalubridade e periculosidade são adicionais comuns. Penosidade, até hoje, nós não temos uma regulamentação, tá? Então, nós vamos focar na insalubridade e periculosidade, que também foi objeto das últimas provas dos exames da OAB. Nós vamos ter o que? A primeira observação que precisamos ter é relacionada à acumulação. Porque no mesmo ambiente de trabalho nós podemos ter um ambiente de trabalho insalubre, que viola aí os limites da NR15, e ao mesmo tempo nós podemos ter um ambiente de trabalho perigoso. E aí nós teríamos 2 tipos de adicionais. A jurisprudência vinha numa tendência de poder acumular. Até acho que 2019, 2020, parágrafo 2º do 193, que não pode acumular. O que vai acontecer? O empregado vai escolher receber insalubridade ou periculosidade. Isso vai depender, obviamente, do valor, né? Às vezes, a primeira impressão é que a periculosidade sempre é mais vantajosa, mas a insalubridade também pode ser porque ela tem um percentual em grau máximo, por exemplo, de 40%. Então, pode ser mais vantajosa. Um outro ponto que a súmula 448 do TST veio trazer é a necessidade de ter uma norma regulamentadora, estabelecendo que a atividade X, né, o desempenho da atividade sem um equipamento de proteção ou a exposição a determinado agente nocivo elencado na norma regulamentadora, dá ensejo à insalubridade. Se aquele agente nocivo não está regulamentado na norma, nós não temos que falar nesse adicional. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a jurisprudência tem caminhado no sentido de fazer uma analogia, tá? Não é porque a norma, a NR15, que é a que traz aí os agentes nocivos, ela não pode ser interpretada de forma taxativa, tá? Então, um agente nocivo que não foi mencionado ali, mas que foi verificado no local de trabalho, se verificar essa nocividade, essa ausência de EPIs necessária para elidir esse agente, pode haver a insalubridade, tá? Um outro ponto importantíssimo é o que? A perícia. Precisa haver perícia no local de trabalho para aferição desses adicionais. É claro que nós vamos ver que existe uma relativização, mas a regra tem que ter perícia. Tanto é que se não for feita a perícia, num processo judicial, por exemplo, pode-se arguir a nulidade e o tribunal vai mandar os autos de volta para a vara de origem para a realização dessa perícia. A dispensa da perícia está na súmula 453 do TST, que vem estabelecer que se a empresa já pagava o adicional, especialmente de periculosidade, ela já estava sentindo a existência desse direito. Então, eu dispenso a perícia. Então, nesse caso, é admissível. O artigo que fala da insalubridade é o 189, que vem falar o quê? Quais são os aspectos que devem ser observados para verificar se existe ou não a insalubridade. A natureza, as condições ou os métodos de trabalho que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerâncias fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de disposição. Então, porque muita gente fala, eu estava exposto a ruído, então já tem insalubridade. Tem que ser observado se era acima do limite, 80 decibéis no caso de ruído, mas se havia uma intensidade, às 8 horas diárias em 100 decibéis. Se for assim, aí teríamos.
Mas se for uma oscilação, por exemplo, e por isso que a lei traz os limites de tolerância, a intensidade desse agente e o tempo de exposição, tá? Quem vai aferir todos esses critérios vai ser o perito, nomeado pelo juiz. O 191 traz uma situação importante com relação à insalubridade, porque fala sobre a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Porque nós podemos ter um ambiente insalubre, mas a empresa fornece EPIs, EPCs, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, promove a adoção de medidas que reduzem aí o impacto desses agentes. Então, se for constatado que a empresa elimina ou pelo menos neutraliza esses agentes, não vai haver a insalubridade, portanto não vai haver o adicional de insalubridade. O 192 vem falar para nós sobre os percentuais. Nós vamos ter o percentual máximo de 40%, médio de 20% e mínimo de 10% do salário mínimo, tá? Nós tínhamos uma discussão acerca de qual seria a base para calcular o adicional de insalubridade. E nós tínhamos então a súmula 288 do TST, que falava que era o salário base contratual. Só que a reclamação 6062, feita lá no STF, suspendeu a vigência dessa súmula. Então, qual que é a base atual até o momento para a aferição aí da remuneração do empregado que tem direito a adicional de insalubridade? É o salário mínimo, tá? O adicional de periculosidade está preceituado lá no artigo 193 da CLT e que traz um rol de situações, ao contrário do adicional de insalubridade, que a gente vai ter que obrigatoriamente recorrer à norma regulamentadora. Não que não exista uma norma regulamentadora para a periculosidade, mas a lei fez questão de elencar aqui quais são as atividades que dão ensejo à periculosidade. Então, nós vamos ter aqui o empregado que trabalhar sob condições ou agentes inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. E nós vamos ter aqui, no parágrafo 4º, também são consideradas perigosas as atividades de trabalhador de motocicleta. A grande diferença entre o adicional de insalubridade e periculosidade é que o adicional de insalubridade vai desgastando o empregado com o tempo. Ele vai ficando exposto àquele agente, vai perdendo as forças, enfim, vai adoecendo de uma forma gradativa. Já a periculosidade, se acontecer alguma coisa grave, vai ser instantânea, a pessoa perde a vida. Vamos supor, trabalhando um eletricista, ele tem que receber periculosidade, porque ele está expondo e correndo risco de vida, né? Então, essa é a grande questão. Pode nunca acontecer nada e ele recebeu adicional de periculosidade a vida inteira pela atividade desempenhada, mas diferentemente da insalubridade, que existe esse desgaste aí, mas não é instantâneo. Na periculosidade temos o perigo instantâneo, na insalubridade a nocividade. Um ponto importante com relação à periculosidade também diz respeito à exposição. Porque aí nós temos atividades em que o empregado se expõe de forma eventual a ambientes perigosos, a um ambiente inflamável, por exemplo. Como é que ficaria essa questão? E aí a súmula 364 do TST vem falar para nós que é necessária a exposição permanente. Ela fala, tem direito adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou de forma intermitente, sujeita-se às condições de risco. Então, nesse caso, tem direito à periculosidade. E quando não tem? É indevido apenas quando o contato se dá de forma eventual, assim considerado o fortuito ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Então, nós vamos ter que observar o caso concreto para verificar, né, se ele tinha que só apagar e acender a luz, vamos supor, num ambiente muito perigoso.
é um tempo muito pequeno, né, extremamente reduzido, que é incapaz aí de provocar esse perigo que o adicional de periculosidade visa remunerar. Então, nesse caso, não teria direito. E o inciso 2 dessa súmula diz que não há como uma convenção coletiva tentar fixar um limite inferior, né, porque dada a nocividade e a gravidade da situação que impõe aí o pagamento do adicional de periculosidade. Além desses adicionais, temos ainda o adicional de transferência, que nós já falamos na aula passada da alteração do contrato de trabalho, que está lá no artigo 469, que em síntese, se o empregado não é possível a transferência, né, a alteração prejudicial do contrato de trabalho, mas se for realizada a transferência que implique na mudança de lugar, vai ter que haver esse pagamento do adicional de transferência de 25% enquanto perdurar essa transferência. Nós temos o adicional por tempo de serviço, que não está preconizado no nosso CLT, mas nós temos aí a OJ 60 da SDI 1 e as súmulas 203 e 226 do TST, que eu não vou abrir aqui para vocês, que é um tema que vocês precisam saber que tem, né? Inclusive eu peço que vocês depois leiam essas súmulas e essa OJ, mas a priori nós vamos focar aqui no que é mais cobrado no exame da OAB. Adicional por acúmulo de função, nós também não temos uma previsão na CLT e na prática é muito difícil comprovar o acúmulo de função, porque tudo que as pessoas se submetem no contrato de trabalho é entendido como atividades que compõem o seu contrato e por consequência não haveria esse adicional. Mas nós temos aí leis que a gente pede aplicação analógica quando há essa possibilidade do acúmulo de função, que é a lei do radialista e a lei do vendedor viajante, que estabelecem percentuais de 10% para o empregado aí que tem o acúmulo de função. E seriam funções totalmente diferentes, né, para poder dar ensejo ao acúmulo de função. E as gratificações, que também são relacionadas a esse tópico aqui do salário e remuneração. Nós temos aí o 13º salário, que estamos em vias aí de pagamento da segunda parcela do 13º, que é uma garantia constitucional lá da nossa Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 7. E também a lei do 13º, que é 4.090. Temos as gratificações relacionadas à função comissionada, lá do artigo 468, parágrafo 2º da CLT, que no caso são empregados que trabalham recebendo uma comissão pelo serviço realizado ou pela venda, e por tempo de serviço, que está na súmula 202 do TST. Todas essas parcelas nós vimos aqui, os aspectos que elas são incorporadas no salário. E agora nós temos também as parcelas não salariais, que é o quê? São parcelas que não vão repercutir no salário. Não vai ser contabilizada para pagamento de reflexos, de FGTS, 13º, enfim. Quais seriam essas parcelas não salariais? Nós temos 3 tipos de parcelas não salariais. Temos as parcelas não salariais por sua própria natureza, por força da lei ou pela conversão daquela obrigação de fazer em dinheiro. Por sua própria natureza, nós temos o quê? As ajudas de custos e reembolso de despesas, que não tem condão salarial, né? Não está remunerando o funcionário ou o empregado por nada, apenas está fazendo reembolso, uma ajuda de custo para deslocamento, por exemplo. Por força de lei, porque assim a lei determinou quais? Salário família, vale transporte, vale cultura, participação nos lucros e resultados, FGTS, PIS, indenização por tempo de serviço, abono de férias superior a 20 dias, diárias, prêmios e abonos. Eles são remuneração, como a gente viu, mas não vão ter repercussões de verbas salariais, porque a lei excluiu esses benefícios. E conversão da obrigação de fazer em dinheiro, nós temos aí as férias indenizadas e o aviso prévio indenizado, que também não possui natureza salarial. Tudo isso aqui, então, é de caráter indenizatório. Nós falamos dos ganhos que o empregado tem dentro de um contrato de trabalho. Só que ele também pode estar submetido a descontos salariais.
É claro que deve ser observado, né? Não pode ser indistintamente, mas nós temos três possibilidades também. A primeira possibilidade é pela lei. A lei permite aí que haja um desconto do salário do funcionário para pagamento das contribuições previdenciárias, para o pagamento do imposto de renda e também os adiantamentos, né? Que geralmente as empresas fazem esse adiantamento no dia 20 de cada mês. E aí aquele adiantamento, por consequência, vai ser descontado do salário. Além disso, nós temos a possibilidade de descontos salariais por meio de uma ordem judicial, que é no caso da pensão alimentícia, como a gente já falou no começo da aula. E também por meio de convenção individual e coletiva ou coletiva, como por exemplo previdência privada, empréstimos consignados, assistência médica odontológica, seguro de vida, contribuição ou taxas sindicais, desde que com a anuência do empregado. A gente vai falar hoje, fechando a nossa matéria, sobre a contribuição sindical. Os empregados que desempenham a mesma atividade na mesma empresa têm que receber o mesmo salário. Por quê? Pelo princípio da isonomia. Né? Não pode haver distinção de salário, né? Sob pena de violação do princípio da igualdade. E aí nós temos então a previsão legal no artigo 461 da CLT da equiparação salarial, que traz para nós essa questão. Ela traz esses requisitos. Se a função for idêntica, um é vendedor, o outro é vendedor. A todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, por exemplo. Então, nesse caso, tem que estar no mesmo local. Isso fez com que houvesse esse requisito da contemporaneidade. Os empregados têm que estar trabalhando no mesmo local, naquele mesmo período. Né? Nós tínhamos o paradigma remoto antes da reforma trabalhista. Hoje nós não temos. Tem que ser os empregados trabalhando no mesmo local, na mesma atividade, com o trabalho de igual valor. Aí nós vamos ter aqui a CLT explicando para nós alguns desses requisitos, como por exemplo, o trabalho de igual valor. Ele fala o quê? O que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica. E aí um ponto crucial, além dessa questão aí, que é uma linha tênue, como que eu vou provar essa produção igual, né? Mesma perfeição técnica, é um pouco difícil de provar. Muitas vezes a gente usa aí certificações e tudo mais para mostrar que aquela pessoa tinha mais habilidade técnica, mais conhecimento técnico para poder desempenhar a atividade. Mas a lei também trouxe um outro requisito que tem que ser observado para fins de configuração da equiparação salarial, que é o que? A diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, que não seja superior a 4 anos. Então, um vendedor não pode ter sido contratado em 2015 e o outro em 2020, porque aí é superior a 4 anos, então não tem equiparação, mesmo que recebendo salários diferentes. Só que não apenas na contratação. E a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Tá? Então, se essa pessoa está desempenhando essa atividade há 2 anos e essa outra já foi contratada há um bom tempo, mas começou a desempenhar agora. Então, justifica-se que essa que já está há mais tempo na função ganhe mais do que essa que começou recentemente ou que tem 2 anos de diferença. Então, é preciso observar isso para verificar se cabe ou não a equiparação salarial. A lei manteve aqui a questão que era utilizado como fato impeditivo do direito à equiparação salarial, que é o quê? A existência de quadro de carreira. Então, se a empresa demonstra que tem um quadro de carreira que permite o crescimento gradativo aí do funcionário, nós não temos o que falar em equiparação salarial, porque para alçar um outro cargo, um aumento salarial, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, e o quadro de carreira discrimina esses requisitos. E como que deve ser feitas as promoções dentro da empresa? Poderão ser feitas por merecimento e antiguidade ou por apenas um desses critérios para cada categoria profissional. Então, o empregador tem que ver dentro desse quadro de carreira quais são os critérios.
Pode ser pelos dois ou por um só, mas tem que ser esse critério de merecimento. A pessoa se especializou, a pessoa trabalha muito, enfim, é um merecimento, ou por antiguidade, que aí a lei própria veio prestigiar essas pessoas aí que estão há mais tempo na empresa, por exemplo, tá? Um outro ponto interessante que nós devemos mencionar, que pese não seja tão atual, é que o empregado, nós temos a questão dos deficientes físicos, né? E se ele for readaptado para uma outra atividade, ele não pode haver, não vai servir como paradigma para fins de equiparação salarial, tá? Embora ele possa receber um pouco mais, mas ele não serve como paradigma. Como eu disse para vocês, é necessário que o paradigma seja contemporâneo. Não admite-se mais o paradigma remoto, inclusive a própria legislação veio proibir esse tipo de reconhecimento, ou seja, os empregados que paradigma e o equiparado têm que estarem trabalhando no mesmo estabelecimento e durante o mesmo período. E se houver essa discriminação em decorrência de sexo, etnia, além das diferenças salariais, também vai haver a multa de 50% do valor máximo aí do salário de benefício por causa dessa discriminação. Agora vamos entrar num tema que é muito cobrado nos exames da OAB, que é a jornada de trabalho. Qual que é a regra? 8 horas diárias. É a regra por quê? Porque a gente vai ver que tem várias exceções, tá? E aí nós temos que, aqui mesmo no 58, trazendo que as variações de horários não excedente a 5 minutos e até 10 minutos diários não são consideradas horas extras, né? A pessoa até marcar o ponto, se trocar, enfim, essas variações não vão ser consideradas. Mas se passou de 10 minutos, aí nós vamos ter que é uma hora extra, tá? Então, alguns minutos extras. O parágrafo 2º vem falar para nós sobre as horas itinerary, que nós tínhamos aí essa questão muito solidificada na jurisprudência, inclusive por súmula do TST. E aí a reforma trabalhista veio extirpar o direito às horas itinerary, que era o tempo de deslocamento, né, entre a casa do empregado até a empresa. É claro que nós temos ainda discussões judiciais, mas para fins de exame da OAB, nós temos que a partir de novembro de 2017 passou a ser indevido esse direito. Com relação à jornada de trabalho, a gente tem que também mencionar o tempo à disposição. E o tempo à disposição não está lá aqui no artigo, não está no capítulo da jornada, mas sim nos primeiros artigos da CLT. O artigo 4º, que foi alterado pela reforma trabalhista, fala o que é tempo à disposição. Que o tempo à disposição é o quê? É aquele período em que o empregado fica ali esperando o empregador dar alguma ordem para ele fazer alguma atividade. A grande questão aí trazida com a reforma foi relacionado às situações que não são consideradas como tempo à disposição. E aí nós vamos ter 7 situações elencadas pela norma trabalhista. Inclusive, esse tema foi objeto já de questões de exame da OAB. Então, quais são as situações que não são consideradas como tempo à disposição? Nós temos aqui no próprio parágrafo 2º, quando o empregado, por sua escolha, buscar proteção pessoal em caso de insegurança das vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Então, nós temos aqui a pessoa que ficou dentro da empresa esperando a chuva passar, por exemplo, não vai receber hora extra e nem vai ser considerado tempo à disposição, porque foi por sua própria escolha. Então, esse é o item que tem que ser observado. E caso a empresa tenha exigido ou solicitado que a pessoa ficasse lá, nós temos tempo à disposição. Mas se fugir dessa situação, nós não vamos ter esse tempo à disposição. Vamos ter o que? As práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades, relacionamento, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade que a troca seja realizada na empresa. Então, essas 7 situações não implicam aí no tempo à disposição. E se forem realizadas na empresa, não vai repercutir aí como horas extras.
Nós temos também o regime de tempo parcial, que foi uma alteração introduzida com a reforma trabalhista, que traz contratos com horários, carga horária mais reduzida. Nós tínhamos a regra 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Nós vamos ter o contrato de trabalho de regime de tempo parcial, que é aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia, né? Sem a possibilidade de horas extras suplementares, ou ainda não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade do acréscimo de até 6 horas suplementares, aí nós seríamos 32 horas. Então, essa é a jornada parcial. A regra é o quê? Que seja 30 horas semanais. Mas se a pessoa foi contratada sob regime de tempo parcial, ela não vai poder prestar horas extras. Para prestar horas extras, a jornada tem que ser de 26 horas semanais, e aí essa possibilidade de horas extras mais 6 horas, que dariam 32 horas. Essa é a possibilidade que temos para pagamento inferior a um salário mínimo, por exemplo. É claro que nós temos o salário que deve ser observado, que a via de regra aí, nós temos os sindicatos, né, que trazem as convenções coletivas das categorias com o salário base, mas se for uma profissão que não tem uma regulamentação, que não tem um sindicato, nós temos o piso, que é o salário mínimo. Então ninguém pode receber menos que um salário mínimo, exceto essas pessoas que realizam trabalho em tempo parcial. E aí, se a profissão for remunerada com um salário mínimo, nós teríamos aí que esse salário pode ser inferior ao mínimo, porque ele vai ser proporcional à sua jornada. As horas extras praticadas no regime parcial serão no percentual mínimo aí, no acréscimo mínimo de 50%. E aqui nós temos as outras questões relacionadas ao regime de tempo parcial, com relação às férias, que ele também pode converter, né, um terço no abono pecuniário. Antes da reforma nós tínhamos uma proibição de férias, era bem restrito, hoje não mais. O regime de tempo parcial vão ter férias iguais a trabalhador contratado em regime de tempo integral. Horas extras a gente viu, né, nos adicionais.
da jornada semanal, sendo devido apenas o adicional. Então, nesse caso aqui, a lei traz, é claro que é uma questão bem debatida na jurisprudência, ainda não pacificada, se havia um acordo, não havia um acordo de compensação, né? Não houve a celebração. E houve aí essas horas extras, a empresa não vai ter que pagar as horas extras, apenas o adicional devido, tá? E um outro ponto também que era muito discutido é com relação à habitualidade. Puxa, a pessoa faz horas extras todos os dias. Horas extras habituais descaracterizam o acordo. Essa era a interpretação, inclusive da súmula do TST. Mas, com a reforma trabalhista, isso caiu por terra. Portanto, mesmo que haja uma frequência de horas extras, de horas extras habituais, não vai haver a descaracterização do acordo de compensação de jornada, tá? Favorável aí, benéfico à empresa, porque tem um tempo maior para que o empregado venha compensar do que um acordo de compensação. Horas em tínere, a gente acabou já vendo aqui na leitura do 58, parágrafo 2º, que agora, desde novembro de 2017, não é mais devida. Horas de sobreaviso, tá no artigo 244 da CLT, no parágrafo 2º, que vem falar que é aquele empregado que permanece na sua casa aguardando ordens, tá? E aí, como é que funciona o pagamento sobre aviso? Será no máximo de 24 horas. E as horas sobre aviso, para todos os efeitos, serão contadas em razão de 1/3 do salário normal. Então, o adicional dele é de 1/3 do salário normal e ele tem 24 horas, é estilo plantonista, tá? Então, seria esse o total. E horas de prontidão também está no artigo 244, no parágrafo 3º, que quando o funcionário fica na estrada aguardando ordens, porque esses dois tipos de jornada aqui sobre aviso e prontidão tá no capítulo dos trabalhadores que trabalham em ferrovias. E aí a gente pega aqui esse contexto porque traz um conceito desses regimes de trabalho para a gente entender do que se trata. E qual que é a remuneração aqui, a base para pagamento das horas de prontidão? A escala de prontidão será de no máximo 12 horas. E como é que vai ser remunerada? 2/3 do salário normal. Então, sobreaviso é 24 horas com 1/3, prontidão 12 horas com 2/3. Isso já caiu em exame de OAB, tá, gente? Na jornada também, nós vimos a jornada integral de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Jornada em regime de tempo parcial, 30 horas diárias sem horas extras, ou 30 horas semanais sem horas extras, ou 26 horas semanais e 6 horas extras. E nós temos também o regime de revezamento, que são os turnos ininterruptos. São empresas que nunca param e elas precisam ter escalas de revezamento. E aí a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 14, em falar que tem que ser de 6 horas diárias, salvo se houver alguma convenção coletiva, que é o que é referendado pela súmula 423 do TST, que permite aí o elastecimento por meio de convenção coletiva dessas 6 horas ininterruptas para 8 horas ininterruptas. E nesse caso, essa 7ª e 8ª hora não tem adicional, porque não é considerada como extra. Intervalo interjornada. Nós temos aí essa 1 hora, né, de intervalo para trabalho de até 8 horas. Nós temos de 1 a 2 horas, né, a empresa fica a critério dela, mas a regra no mínimo 1 hora de intervalo. Para trabalhos de até 6 horas, nós temos 15 minutos de intervalo. Trabalhos com jornada menos de 4 horas ou até 4 horas não tem direito a intervalo e fica a critério da empresa permitir ou não. É isso do intrajornada, que está aqui no 71, que estava abaixo.
A questão do intra-jornada também que eu preciso mencionar para vocês, que é objeto da OAB, das provas da OAB, é no que tange a não concessão do intervalo inteiro. Como é que vai funcionar? Antes, a jurisprudência entendia que tinha que pagar se a empresa concedeu apenas 15 minutos desse intervalo mínimo de 1 hora. A empresa tinha que pagar 1 hora e essa 1 hora ainda teria natureza salarial e iria ter repercussão em todas as verbas trabalhistas. A CLT veio dizer, não, se concedeu parte, você vai ter direito ao pagamento desse restante, né, no caso os 45 minutos que não foi usufruído, como uma forma indenizada. Nós vamos ter aqui a não concessão ou a concessão parcial do intervalo mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de sua natureza, de natureza indenizatória apenas do período suprimido, e esse período obviamente vai ser com acréscimo de 50%, tá, gente? Então essa é a questão que é muito importante, que vocês precisam memorizar para fins de exame da OAB, que a OAB costuma cobrar. E aqui acima tinha o intervalo interjornada, que nós não temos uma tipificação expressa na CLT, mas seria que aquele intervalo, tá no artigo 67, e essa súmula 110 do TST que fala, nós temos entre uma jornada e outra aí, tem que haver um intervalo mínimo de 11 horas entre jornadas e o descanso semanal de 24 horas. Aí nós teríamos um intervalo de 35 horas, que é uma das grandes discussões judiciais. Inclusive eu tenho vários processos trabalhistas discutindo essa questão e a gente ganha todos, porque aí é uma questão pacificada. Nós temos aí 24 horas e aí 11 horas de intervalo. Então, entre uma jornada e outra tem que haver esse descanso. É claro que é uma vez por semana, porque é o repouso semanal remunerado. Agora, jornada em escala 12/36, que também foi incluída pela reforma trabalhista, que estabeleceu aí a legalização dessa jornada que já era praticada no nosso país, com aval inclusive do TST, que estabelecia a possibilidade mediante convenção coletiva. A grande questão trazida pela reforma foi a possibilidade da celebração de um acordo individual, além do coletivo, permitindo o trabalho, então, a cada 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. Uma grande questão que essa jornada traz de discussão é no que tange a feriados, né? Como é que, já que a pessoa folga, trabalha um dia sim, um dia não, ela tem uma folga, né, subsequente à jornada. Então isso já estaria aí contabilizado numa compensação de um trabalho no feriado. E aí a CLT vem falar para nós, né, que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange o pagamento devido do descanso remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados feriados e prorrogações de trabalho noturno quando houver. Aí nós vamos ter novamente questões judiciais, né, judicializadas no sentido de que tem que haver o pagamento em dobro dos feriados, né, por exemplo, e aí não comportaria essa compensação. Mas aqui o que a lei vem nos dizer é que já está compensado. E aí, então fica a grande questão quando submetida a uma avaliação, se for um entendimento legal, a questão de se exigir o que a lei dispõe, não vai ter compensação, não vai ter pagamento de hora extra, porque o valor do salário já vai estar considerando essas folgas aí como pagamento. Mas se for de acordo com a jurisprudência, a gente tem essa questão ainda em discussão, que teria que haver o pagamento em dobro aí desses feriados trabalhados. E da mesma maneira, a escala 12/36, se ela não obedecer às exigências legais, a pessoa não vai ter direito à hora extra, o valor da hora, mas terá direito, obviamente, o respectivo adicional. Com relação à jornada de trabalho, nós temos também um capítulo muito importante
que é no tocante à questão de quem tem que registrar a jornada ou não. E aí nós vamos ter no artigo 62 os trabalhadores excluídos do direito de horas extras. Nós temos aí 3 tipos de trabalhadores. Quem trabalha desempenhando uma atividade externa, que é incompatível com a fixação de jornada, então atividade externa. Geralmente essa condição está anotada na carteira de trabalho, porque tem que ser anotada, porque a CLT assim dispõe. Os gerentes, por quê? Porque eles desempenham um cargo de gestão, né? Então eles não têm um controle, eles podem chegar mais cedo, embora mais tarde, tem essa questão, porque eles desempenham um cargo diferenciado na empresa. E, finalmente, os trabalhadores em teletrabalho, que desempenham trabalho por produção ou por tarefa. Lembra que nós falamos da unidade de pagamento? Lá, quando nós acabamos de falar de salário. Nós temos salário por dia, por hora, por mês, por semana. E aí, se o teletrabalhador desempenhar atividade dentro dessas unidades, ele pode ter registro de jornada, pode ter horas extras. Agora, os teletrabalhadores que desempenham atividade por produção ou por tarefa não teriam horas extras, porque ele que administra o seu tempo, então ele trabalha por tarefa. Ele pode fazer umas 10 tarefas agora e amanhã terminar o restante, enfim, haveria essa flexibilidade. Como que eu sei que o empregado é gerente? Aí nós temos o parágrafo único que estabelece aqui que essa pessoa que desempenha um cargo de gerência, cargo de confiança, vai ter que ter o salário maior, né? 40% no mínimo aí dos subordinados, para poder ser considerado aí como exercente aí, que exerce um cargo de gestão, né, para fins de exclusão de horas extras. As horas devem ser anotadas, né? Nós temos aí, só que é obrigatório o regime de jornada, o controle de jornada. Nós tivemos a alteração com a Lei de Liberdade Econômica, aumentando a quantidade de empregados para fins de obrigatoriedade de registro. Então, o que nós vamos ter aqui? Somente estabelecimentos com mais de 20 empregados que vai ter que registrar jornada, vai ter que contabilizar a hora de entrada e saída e registro manual, mecânico ou eletrônico, de acordo com as normas aí do Ministério da Economia, que é o Ministério do Trabalho, que alterou. Então, tem que haver esse registro apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Empresa com menos de 20 não precisa registrar jornada. E aí, como que fica essa contabilização? Numa ação judicial, é ônus do trabalhador comprovar que realizava a jornada, tá? Extra. O parágrafo 4º vem falar para nós do registro de ponto por exceção, que é o registro de ponto em que o funcionário só vai registrar quando ele exceder a jornada, justamente para que a empresa remunere aí o trabalho realizado em horas extras. Então, esse ponto por exceção pode ser feito tanto mediante acordo individual como mediante acordo coletivo. O adicional noturno, a gente acabou falando um pouquinho já quando falamos dos adicionais. E o teletrabalho a gente também falou bastante quando falamos do contrato de trabalho do teletrabalhador, né? Então, o que eu deixo novamente é a leitura obrigatória desses artigos do 75A até e o 75B, que tratam especialmente aí desses requisitos do teletrabalho, tá? Especialmente tocante ao contrato, porque é importante vocês memorizarem os requisitos que podem ser cobrados no exame da OAB. As férias. Fechamos então aqui a jornada de trabalho e eu saliento novamente a necessidade de fazer uma leitura a partir dos 59 até os 75 e os artigos aí relacionados ao teletrabalho. Então, faça várias leituras, faça um cronograma de leitura da lei seca
e leia pelo menos uma vez por semana esses artigos relacionados à jornada de trabalho, porque é um dos temas mais recorrentes dos exames da OAB. Todos os exames da OAB cobram jornada de trabalho. Ou é regime tempo parcial, 12 por 36, adicional, hora noturna, enfim, sempre há questões desse tema. Então, um dos temas mais quentes aí da prova da ordem. Vamos falar das férias, aí a gente faz um intervalinho para retomar aqui e dar continuidade ao nosso tema. Nós vamos ter as férias dispostas lá a partir do artigo 130 da nossa CLT. E o que vocês precisam sempre ter em mente é a quantidade de dias em que a pessoa pode tirar férias. Lembrando sempre que vamos ter um período de aquisição, são 12 meses de trabalho, para que a pessoa adquira o direito às férias. E depois desses 12 meses de trabalho, ela vai ter, dentro de um período de 12 meses, o direito de gozar dessas férias. Então, são 12 meses de período aquisitivo e 12 meses de período concessivo. A regra são 30 dias, mas se o empregado tiver faltado de 6 a 14 dias, só vai ter direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 dias, só 18 dias de férias. De 24 a 32 dias, só 12 dias. Então, acima de 34 faltas num ano, ele não vai ter mais direito, tá? Então, é vedado descontar do período das férias a falta do empregado. Então, o empregado teve 60 dias de falta, que é inadmissível, né? Mas a empresa quer descontar. Não, você ficou 60 dias, faltou, então você não vou te dar nenhum dia porque você faltou. Vou descontar 60 dias aí como férias antecipadas desse ano e do ano que vem. Não pode, tá? E as férias aqui vai entrar como uma hipótese de interrupção do contrato. Por quê? Porque a lei fala que ela entra como tempo de serviço. Nós vamos ter a possibilidade do fatiamento das férias, que foi também uma inovação da reforma trabalhista, permitindo que o empregado goze as férias em 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Então, depende aí da negociação com o próprio empregado e empregador para estabelecer esses dias de férias, tá? Um outro ponto importante é que o empregado não pode iniciar as férias numa sexta-feira, né? Tem que iniciar as férias numa segunda, numa terça, enfim. É vedado o início de férias de 2 dias que antecede o feriado ou repouso semanal. Então, até a quarta-feira pode-se iniciar as férias. Já na quinta-feira já não pode, porque aí ele já perde 2 dias de férias por conta do sábado e domingo. Quem vai decidir o período das férias é o empregador, conforme o artigo 136. Se as férias forem concedidas após o prazo, então, trabalhou 2021, 2021, 21, 22, 22 está acabando, não foi concedida as férias, tem que pagar férias em dobro, tá? Uma questão importantíssima que foi recentemente modificada foi a súmula 450, que também dava o direito a férias em dobro quando o empregador não pagava as férias antes do início do gozo. Porque eu entrei de férias dia 1º de dezembro, então no dia 28 de novembro eu tenho que ter recebido minhas férias. Se eu não recebi, o TST entendia que a empresa tinha que pagar em dobro. Mas o STF cancelou essa súmula, então não cabe mais direito das férias em dobro quando o empregador não faz o pagamento em até 2 dias antes ao descanso. E para fechar esse ponto das férias aqui com relação à concessão, nós vamos ter aí a necessidade do empregador comunicar com 30 dias de antecedência, com base no artigo 135 da CLT, a concessão das férias e a possibilidade do empregado vender parte das férias até 20 dias. Pode o empregado perder o direito às férias? Pode sim. Se ele deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída, se ele permanecer em gozo de licença sem percepção de salários por mais de 30 dias, deixar de trabalhar com a percepção de salários por mais de 30 dias em virtude de paralisação total ou parcial da empresa de serviços, ou tiver percebido pela Previdência Social,
prestações decorrentes de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, essas hipóteses aqui vão acarretar na perda do direito às férias. Porque tudo isso aqui se acontecer dentro do período aquisitivo, né? Dentro do ano em que o empregado teria direito. Ficou mais de 60 dias fora do emprego, não foi readmitido, não fez nada, não vai ter direito. Se ficou de licença por mais de 30 dias, deixou de trabalhar por mais de 30 dias por causa de paralisação, ou usufruiu o benefício por incapacidade aí por mais de 6 meses, não precisa ser contínuos, a própria lei fala descontínuos, pode ser 1 mês aqui, 2 meses para frente, mais 3, de forma que prejudica aí a contagem dos 12 meses do período aquisitivo, tá? Então, a gente para um pouquinho agora são 8h39, 8h50 a gente volta, tá bom? Para retomarmos aqui que nós vamos falar da extinção do contrato de trabalho.